tudo que a gente faz na empresa é refletido no financeiro. E a gente precisa do financeiro para fazer tudo que a gente faz na empresa. É importante olhar para esse movimento antes, para não ter que tomar uma decisão desesperadora, que pode inclusive colocar o seu próprio negócio em risco, né? Se o seu problema é dinheiro, você pode ter certeza que a sua solução não é dinheiro. Sempre nesses anos, que são anos de caos, existem muitas oportunidades. Foi o momento que eu me senti mais vulnerável ali, falar, caramba, eu vou dividir com uma pessoa todo o meu interior ali da minha empresa, e eu acho que é isso que faz com que as pessoas tenham um pouco de dificuldade de falar, porque você se coloca totalmente aberto. E isso eu chamo de risco da ruína, porque a empresa não quebra por faturamento, mas ela quebra por caixa. Para ter sucesso, você não pode ser o financeiro do seu negócio. Você precisa ter alguém que olhe o seu financeiro. Crescimento virou sinônimo de sucesso, mas crescer sem margem é só movimento, não necessariamente resultado. Muita empresa investe em tráfego, investe em posicionamento, sem nem saber antes se a conta realmente fecha. E você, já fez o raio-x financeiro da sua empresa? Para falar sobre esse tema, a gente recebe com muito orgulho aqui hoje o Lucas Nigro, ele que é especialista em finanças para a empresa. Muito obrigada, Lucas, por aceitar o nosso convite, viu? E eu que agradeço pelo convite, pessoal. De verdade, estou muito feliz aqui poder compartilhar com todos os empresários ou quem quer empreender também, como melhorar de certa forma, né, nessa jornada, pelo menos no conhecimento que eu tenho por aqui. Que é pouco, né, Lucas? É pouco conhecimento. A trajetória, né? Trajetória longa aí, né, longa. Lucas? Ô Dé, você sabe que o Lucas, estrategicamente, ele faz todo o processo de finanças da agência, né? É isso mesmo. Então depois você troca uma figurinha com ele lá, porque sabe o viu? que acontece, Lucas? Eu tô pedindo aumento, já vai fazer mais ou menos Olha um lá. ano. E assim, tô entregando, sabe? Assim, fazendo além, né, do meu trabalho. Mas estamos juntos, porque é parceira há 35 Mas aqui, anos já. vou te que a falar gente que se conhece. aqui tem uma dica muito boa, tá? Que a galera sempre coloca a culpa na consultoria. Então, é A isso. consultoria não deixou. Mas eu Falou ia que é falar, o limite de eu orçamento. ia falar isso agora, eu ia falar, sabe aquela linha de despesa fixa que você pediu pra eu cortar? Era ela. Tá no limiar. Aí complicou. Aquela, né? Já vou levantar, então nem vou entrevistar, viu? Depois fala- dessa. Ele falou assim pra mim, ele avaliou o valor da empresa, não sei o que, né? Então, mas tem uma linha aqui que você precisa cortar. Eu falei, tudo bem, então. Não vou discutir com ele. Putz, agora tá aqui, né? O Tá que eu aqui, agora faço? fazer o quê, né, Lucas? Mas pode colocar a culpa na consultoria. Sempre dá certo. Boa. Excelente. Então já vamos falando de culpas. Vamos embora. Vamos falar dos empresários que hoje não, né? Mas esse ano nós temos um ano muito atípico, um ano de muitas distrações, da reforma tributária, onde a gente vai ter muita mudança administrativamente falando e financeiramente também. Então, como que a gente já pode começar hoje dentro do contexto de previsibilidade e o trabalho que você traz como consultoria para essas empresas e também para poder seguir um 2026 mais organizado? Legal. Bom, cara, é o seguinte, né? A gente tá em 2026 e a gente tem nesse ano Copa do Mundo, que isso influencia bastante na rotina de quem tem colaborador no dia a dia, porque é uma festa a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? A gente tem a reforma tributária, que para mim é o tema mais importante do ano, porque todas as empresas do Brasil, sem exceção, vão precisar se adaptar. Um exemplo, todas as empresas do Brasil também vão precisar ter mais capital de giro, vão aumentar a sua necessidade de capital de giro, porque a partir do ano que vem, a gente vai se aprofundar nisso, mas vai ter o split payment. Então o governo já vai reter na fonte os valores dos impostos. Não vai mais existir sonegação, isso vai impactar o fluxo de caixa de todas as empresas. A gente está falando num ano que também tem a maior quantidade de feriados, se eu não me engano, dos últimos 10 anos, É a maior que tem, né? e eleição. Então assim, junto. é um ano completo. Premiado. Já venceu. Mas eu vou falar uma coisa também, tá? Sempre nesses anos, que são anos de caos, existem muitas oportunidades. Então existem, por exemplo, no nosso caso, uma consultoria financeira, a gente tem um mar muito bom para nadar esse ano. E tenho certeza que tem vários outros negócios que também tem. Sim. É só, né,
ir atrás e buscar ali a oportunidade. Antes da gente continuar, Dé, eu vou fazer uma pausa, que eu sei que você gosta de café. Opa! Aí É que eu tava comigo tomando mesmo. o meu bem tranquila, bem mal educada. Esqueci de te oferecer. Gosta ou não gosta? Vou pedir pra Lari trazer pra você o Oh, café da obrigado. Cafezeira, que é o nosso parceiro e patrocinador já da CAP desde 2025, a gente tá em 26, né? 25, e ele continua com a gente agora no CafeCast, então, pra Muito você bom. provar. Bom, posso provar, eu vou fazer a cara verdadeira aqui, hein? Por Por favor. favor. Eita! Se ele não Cês- gostar, cês- a gente ó. edita depois. Mentira, gente, a gente não edita, não. O Lucas, ele é sincero, gente. Vocês precisam fazer reunião com ele. Gostei. Ó, Gostei, muito boa, bom, boa, viu? boa. Legal. Lucas, dentro desse processo, eu acho que dentro de todos os impactos que nós vamos ter esse ano, 2026 para as agências, que é um segmento agora que você já tem atuado bastante também, o quanto isso vai impactar para nós, porque eu já vi algumas coisas que a gente já até conversou, alguns impactos de relacionamento com o fornecedor, de administrativamente, como que a gente vai lidar com o nosso planejamento estratégico. Então, queria que você também trouxesse isso para essa discussão logo no começo, que eu acho que é um público que não tá olhando para isso e que vai ser importante. Bom, tem várias coisas que a gente pode pegar especificamente aí para agências, né? Tem muitas agências que fazem eventos e o dinheiro acaba transitando na própria empresa. E isso vai ser um problemaço ano que vem. Um problemaço. Porque imagina que entra um dinheiro sem nenhuma documentação dentro da sua empresa e você usa para o seu fornecedor, mas na verdade você só pega um percentualzinho disso. Imagina que você teria que pagar imposto de tudo. Não tem como você fazer isso, existe uma bitributação aqui. Então aqui já vai um primeiro cuidado pro pessoal. Não coloca mais o dinheiro na sua própria conta para gerenciar algum tipo de projeto, porque isso pode impactar muito em tributações erradas, tá? Segunda coisa, eu foco muito na questão do fluxo de caixa, né? Porque assim, existe aquele estudo do Sebrae que diz que 80% das empresas não completam seus 5 anos de vida, e o principal motivo é por não ter fluxo de caixa nas suas operações. Então, não adianta você vender muito e demorar muito para receber, mas você teve seu custo antecipado. Se você não tem esse dinheiro no seu caixa, ou de certa forma você tem esse dinheiro disponível para ser utilizado e esperar esse dinheiro chegar depois, isso pode ser um grande risco. E isso eu chamo de risco da ruína. Porque a empresa não quebra por faturamento, mas ela quebra por caixa, por Então, não o ter modelo dinheiro. de negócio das agências também vai mudar, porque o que mais, você sabe, a gente trabalha com dinheiro antes, né? O dinheiro tá em casa antes, para depois pagar fornecedor, transitar de uma outra forma. Então, esse modelo já vai ser renovado. Assim, eu não digo que esse modelo ele vai cair por água, né? Mas assim, é um modelo que tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes existe também uma questão comercial, que é difícil alterar isso com os seus clientes e tal. Mas para isso vai ter que entender que talvez sua precificação precise mudar. Se você precisar de um crédito para pegar, hoje a taxa de juros está super alta. Então o dinheiro está caro. Você pega um dinheiro para financiar o seu cliente. Porque você tem duas opções. Ou você financia o seu cliente, você coloca o dinheiro antes de você receber dele, ou ele que te financia. E esse é o melhor dos casos. Tá? Aí você trabalha com o dinheiro do cliente, você não tem custo do dinheiro. Que é o adiantamento que normalmente a gente pede em alguns projetos. Exatamente. Perfeito. Ou determinados segmentos conseguem um ciclo financeiro invertido. Você paga só depois de receber do seu cliente. Por isso que eu defendo uma coisa que é muito importante, meninas, é o seguinte. Existem 3 tipos de receitas. Existe a receita que ela é a receita recorrente, que é difícil de fazer em determinados segmentos, mas é super importante. No modelo de agência, como não cobrar alguma coisa mensal para ter uma certa previsibilidade? E aí sim você, no meu entendimento, o ideal para você ter uma receita recorrente é você pagar o fixo da empresa. Tá? Segundo tipo de receita é aquela receita que é sazonal. Aí podem ser projetos que acontecem de 3 em 3 meses, só que acontece mais de uma vez no ano. E isso daqui é para você reinvestir no seu negócio. E existe a receita que é a pontual. Então a gente fala de Black Friday, a gente pode falar de um grande evento, alguma coisa, uma vez no ano. E pode ser sim o objetivo de colocar o dinheiro no bolso. Então existem vários tipos de receita e eu acho muito importante diversificar. A que eu mais gosto é a receita previsível, que é a recorrente.
A gente também, É. mas... Não, eu vou Melhor te falar, coisa, Lucas, poder dormir de noite. Mas- que eu como prestadora de serviços, eu sempre achei uma loucura quando eu soube disso, que era assim que as agências trabalhavam. Tipo, nossa, primeiro você paga todos os seus fornecedores sem nem saber se o cliente vai te pagar na data, né? Porque também tem isso, para depois você ter esse fluxo de caixa. Então, eu acho que realmente é importante olhar para esse movimento antes, para não ter que tomar, a gente estava falando de tomadas de decisões aqui, né, na nossa outra entrevista, para não ter que tomar uma decisão desesperadora, que pode inclusive colocar o seu próprio negócio em risco, Em né? risco, exatamente. Mas a gente conversou muito, né, Lucas, quando a gente começou a trabalhar junto. E uma das primeiras reuniões que eu lembro que você ficava assustado com algumas coisas. Mas, Karina, e isso? E aí, não, Lucas, é assim. Mas e aquilo? Não, Karina, não, Lucas, é assim. Não, mas... E como que você faz pra... Que loucura é essa? Falei, mas é um negócio, então. é um negócio de eventos. A gente paga muita coisa antes, né, faz um fluxo de caixa diferenciado. Sim. O Lucas, Mas por desculpa, isso, pode comentar. só para complementar, por isso que é muito importante na nossa precificação a gente ter essa margem. Porque às vezes a gente acaba precificando de uma forma sem realmente colocar todos os custos no papel. E aí a gente coloca um preço que no fundo a gente nem tá tendo lucro com isso, a gente só tá trocando dinheiro. É, exato. E isso acontece em muitos negócios. Tá baldeando o dinheiro, né? Você pega daqui pra lá Exato. e... No Isso, fundo não é. muda nada, E não tá entendeu? ficando Só tá nada. trocando de mão, mas não sobra. Isso aí. E Lucas, você acha que muitas empresas, não só no início, mas acho que depois ali já de consolidadas, talvez elas não pensem tanto nesse modelo de negócio e fiquem focadas muito no marketing? Às vezes eu tenho um pouco essa visão de alguns clientes, de que eles estão muito pensando, não, eu vou divulgar ali, vou fazer aquilo, tem 500 tarefas, mas eles não estão pensando de fato no modelo de negócio, na estratégia financeira. Uhum. Você acha que isso talvez é um jeito do empresário brasileiro de olhar o seu negócio, ou não só no Brasil? Eu acho que sim, no Brasil ele é visto dessa forma. O que eu vejo acontecendo muito, tá? Hoje com as mídias sociais as pessoas estão muito mais presentes, né? Existe aquele founder-led growth, né? Que é o empresário que leva a empresa pra frente com rosto e tal. E eu sou super a favor disso. Sim, com certeza. Mas eu também concordo que existem várias outras formas de marketing. E às vezes existem marketings que são mais baratos. Então, por exemplo, você vai começar um negócio. Imagina que vocês estivessem começando uma agência hoje. O que vocês iam fazer para captar novos clientes? Vocês iam chegar e começar a investir em mídia? Vocês iam chegar e começar a conversar com as pessoas que vocês já conhecem, né? Qual que seria a opção mais barata? No meu entendimento, conversar com as pessoas que a gente já conhece. Só que com isso, é você fazer uma apresentação para essas pessoas. Pode ser para qualquer pessoa, filho, tio, cunhado, amigo, qualquer pessoa. Porque essa pessoa pode não fazer sentido, mas ela pode te indicar alguém. E isso é uma cadeia. Tem aquela frase que dizem que a gente tá sempre a 3 pessoas de qualquer um, Sim. não é? Então, no meu entendimento, existem várias formas de marketing. E sim, é muito importante ter várias formas diversificadas, mas a partir do momento que você tem uma que tá validada. Eu respondi a sua pergunta, Débora? Sim, Respondi? sim. Porque é um Porque- assunto mais complexo, Sim, né? É mais mas é que eu acho complexo. que é isso, é olhar também para essa parte do marketing da empresa, às vezes de uma forma diferente, né? E não Uhum. só nos modelos que já estão ou que te disseram que esse modelo que precisa ser seguido. E Uhum. até isso de acordo com a sua capacidade de investimento. Exato. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas tomando algumas decisões sem ter essa segurança financeira. E eu acho que isso, assim, é típico até de nós mesmos, como nós somos educados. Eu acho que Uhum. falta essa educação Uma financeira. cultura nossa. Dessa Provavelmente, né? previsibilidade, dessa provisão financeira também, Uhum. sabe, Lucas? Eu acho que assim, o brasileiro ele se acostumou com algumas coisas que não eram para ser acostumadas, né? A questão do jeitinho brasileiro, querendo ou não, é muito complicado, porque sempre falo, se você pegar, eu vi uma notícia hoje, eu acho que 90% da população tem algum tipo de dívida atrasada. Porque Nós endividamento estamos no maior índice, não é? é o maior índice dos últimos anos. Isso aí. Se não me engano, é 90% dos brasileiros. Muita É gente. muita Isso é gente. muito. Ou seja, aqui na sala tem gente devendo, hein? Aqui na sala é 100%. Tirando você Não, por favor. e você, 100%. Mas existe uma coisa que é interessante, né? Todo mundo, quando a gente fala de dívida, as pessoas ficam assustadas. Mas dívida não necessariamente é ruim. Ela é ruim quando ela é mal utilizada. Ela é estratégica. Ela é estratégica. Porque os negócios, o que eles precisam para crescer sempre? De dinheiro? Sim. Precisa investir em marketing, você precisa de dinheiro. Você precisa, sei lá, comprar uma máquina nova, você precisa contratar mais gente. Você precisa investir em um espaço, você precisa de mais dinheiro.
Então, a dívida, o problema da dívida é quando ela é mal utilizada ou quando ela não te retorna o quanto você pagou por ela. Então, é muito importante a gente analisar dessa forma, sabe? Sim, e você acha que as empresas conseguem ter receita consistente, sem uma previsibilidade, sem o fixo, né, a despesa fixa, só indo pelas outras fontes de receitas? Olha, eu acho que sim, acho que assim, não tem problema, aliás, existem muitas empresas que sobrevivem com isso e são muito boas e muito prósperas. Mas, sinceramente, eu gosto muito do modelo de você conseguir ter uma certa previsibilidade, que não seja uma recorrência, mas seja um parcelamento justo em 12 vezes, em 6 vezes, seja um projeto que você tenha um começo, um meio e um fim. Sem juros, né? Sem juros, exatamente. Porque para pra pensar, beleza, a gente tá falando de receita recorrente. O que é uma receita recorrente? É uma receita que vai caindo na sua empresa todos os meses. Só que se a gente parar para pensar no LTV, que é o tempo de vida ali que fica o cliente com a gente, a receita recorrente às vezes pode durar 8 meses, 4 meses. Conheço agências de marketing que o LTV delas é de 4 meses e eles falam que tem receita recorrente. Para mim isso não é receita recorrente. Se o LTV é de 4 meses, isso acaba não se tornando recorrente. Porque tá saindo mais então, do que entrando dinheiro. Imagina o quanto você precisa captar de cliente. Seu cliente só vai durar 4 meses. Então seu ciclo ele encerra a cada 4 meses. Por isso que outra métrica muito importante, além da recorrência, é entender o LTV, o tempo que o cliente vai ficar com a gente. E depois disso ainda tem o CAC. Que é outra conta mais chata, acho que até mais chatinha. É mais chatinha. Muitas vezes é difícil de você calcular o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Isso. Existem várias formas, mas o mais fácil é você pegar, sei lá, o quanto você gastou de marketing e dividir pela quantidade de leads ou de contatos ou de reuniões que vieram a partir disso. Essa parte eu deixo pra vocês. Deixa com a gente. Todas as reuniões eu deixo pra eles. Isso a gente gosta. Agora, Lucas, quando um empresário chega dizendo pra você, Lucas, preciso vender mais. Qual que é o primeiro diagnóstico que você faz? Olha, existem assim, quando a gente pega os números e a gente faz a avaliação deles, seja num demonstrativo de fluxo de caixa ou de resultado, a gente faz uma primeira leitura. E nessa leitura, a gente consegue identificar se o problema da empresa se a solução do problema da empresa é vender mais ou se é diminuir custo. Então ali a gente já consegue saber. Às vezes são os dois também, né? Às vezes são os dois, é verdade. Às vezes é o dono o problema. Às vezes é o dono, não, às vezes sim, tem donos que acabam tirando demais da empresa e prejudicam o negócio, né? Por isso que em relação a isso também tem uma dica, tá? O quanto que o dono precisa tirar de dinheiro, né? Que a gente chama de prolabore, né? Do dono, mas ainda em 2025, eu digo que a gente faz a antecipação de lucros. Então tem que ter no contrato social essa cláusula. Mesmo quando é sócio unitário? Sim, não tem problema. Você só tem que ter ali uma cláusula, porque aí você faz com a contabilidade um jeito de você não pagar imposto. Mas por enquanto. Tá. Agora, na verdade, nesse ano já tá mudando. Esse por enquanto foi pra mim. Não, eu espero que já tá mudando em 2025. Já anota aí. Tem o limite dos 50 e tal. Mas é outro assunto que a gente pode se aprofundar. Tá? Qual que é hoje o erro, talvez o maior ou, enfim, o estrutural que você tem se deparado com as empresas? Eu sei que você atende empresas de pequeno, médio, grande porte, né? A visão é a mesma, a tua conduta é a mesma. Mas quais são os maiores erros, tanto das empresas de forma geral e até dentro dessa minha área, da área de eventos, de marketing, que eu acho que tem diferenças, né? Quando a gente fala do financeiro, existem diferenças entre segmentos, mas a maior parte existem similaridades. Porque isso aí vai do perfil do empresário, entendeu? Então, por exemplo, empresas pequenas, qual que é o maior problema que eu enxergo? É a mistura de contas. Então, ele mistura a conta física com a conta jurídica e vai. Só que um dia, ele não tem um salário. Então, que eu não finalizei aquela dica, o salário do empresário é o quanto ele pagaria para contratar alguém para ficar no seu lugar, né? Então, aí quando a gente pega uma empresa de pequeno porte, é essa mistura de contas. Pessoa física e pessoa jurídica. Quando você pega uma empresa média, eu já vejo que é um problema de pessoas. Começa a tentar delegar, não dá certo, e começa a embaralhar tudo, investiu nisso, não dá retorno, e começa esse jogo, tá? Quando eu pego uma empresa já maior, o problema de hoje é o crédito. É muito caro o crédito. Eu visitei recentemente uma fábrica que fatura aí 60 milhões por ano. Caramba. Tá passando por muitos problemas. E ele não consegue crescer porque a margem da indústria espremeu e ele não consegue pegar um crédito para realmente crescer o negócio dele.
As coisas estão muito caras, entendeu? E ele não tem margem mais para os clientes dele. Até o próprio mercado, né? Já nem tem mais crédito para ele poder, às vezes, tracionar, né? É, porque o crédito fica caro. É, E quando ele faz a conta, ele fala, não vale a pena. Entendeu? entendi. E hoje, e como que você lida com isso para reverter ou para trazer minimamente uma solução Uhum. para que esses empresários dê continuidade? Olha, recentemente eu vi uma linha de crédito que eu achei sensacional, assim. E tem um amigo meu que ele trabalha com isso e ele me explicou como é que funciona. São aquelas linhas de crédito que são fundo perdido do governo. Claro, é uma coisa séria, uma coisa justa, não é pra você pegar dinheiro simplesmente pra colocar no bolso, pelo amor de Deus, e nem dá, e nem é possível fazer isso. Sim. Mas existem linhas que são fundo perdido do governo. Dependendo do tipo de projeto, você consegue ir, você preenche as informações que precisam ser feitas. Geralmente, quando é uma coisa de tecnologia, existem editais. Se você consegue preencher essas informações editais, você consegue pegar o dinheiro. E quando eu falo dinheiro, não é pouca coisa. Uhum. É de 1 milhão até 10 milhões, até 50 milhões de reais. Caramba. E eu descobri que empresas grandes também pegam dinheiro nesses editais. E também descobri que nesses editais eles não conseguem emprestar todo o dinheiro que eles têm. Porque as empresas que vão lá não são suficientes para captar tudo. É tipo uma lei Rouanet do crédito. É quase uma lei. É verdade. E tem muitos desses créditos que o dinheiro nem volta. Você nem paga de volta. Tem uns que você paga 10%, 5%. Caramba. É realmente uma linha de outro mundo. E a gente consegue usar em eventos? Com certeza. Não, você precisa ver. Não, é sério, deve Ó, dar. Lucas, a próxima Cara, reunião já tá emocionada anotado. aqui. Como é que é? O que precisa? Deixa eu mandar mensagem pro Breno. Não, mas é verdade, viu? É muito legal isso daí. Dependendo do que for preciso, dá pra juntar com isso e fazer acontecer. E eles pagam, às vezes, o próprio fornecedor. Então, muitas vezes eles não liberam o dinheiro na sua conta. Que tal Eles vão também. pagando, melhor até, né? É isso, o governo nem precisa saber. Mas eles vão pagando os fornecedores direto. Olha, Entendeu? muito bom É saber muito legal. disso. Você vai ser paga assim daqui pra frente. Tô esperando. Já sei como eu vou Tô cobrir o esperando seu esse salário. aumento aí já. Viu? Olha, Resolve isso logo, Lucas, por favor. Lucas, eu queria bater de novo nessa tecla, porque eu acho bem importante, assim, para todas as empresas, né? Eu venho, apesar de não ser empreendedora, agora estou começando o meu curso, vou me tornar uma empreendedora Muito também. Na verdade, assim, eu sou empreendedora, como a Ká sempre fala para mim, eu sou empreendedora porque eu sou ME, né? Mas eu viu não só? tenho uma base ali, né, de negócios, de ter um espaço É que físico. pra mim tem CNPJ, é empreendedor. É empreendedor. Mas eu venho de uma família que tem realmente, né, o seu próprio negócio, seu espaço físico ali, o seu serviço muito claro. E eu sempre vi essa, talvez, falta de clareza, realmente de entendimento, da importância do financeiro dentro da empresa. Então, assim, muitos problemas que os meus pais tiveram dentro do negócio foi por falta desse olhar mesmo, para onde que tá vindo o lucro, fluxo de caixa, né? Quanto que eu posso investir, às vezes tomar decisões muito maiores financeiras que eles não tinham essa noção de que não iria dar o retorno esperado. Você acha que ainda hoje, dependente do tamanho da empresa, ainda é um espaço ali que não é muito olhado? É talvez uma lacuna? Eu acho total, viu, Débora? Sabe por quê? Porque eu vejo o seguinte, os empresários, quando eles estão empreendendo e eles estão tendo prosperidade nos negócios deles, você pode ver, eles fazem o que eles fazem bem. Que É um geralmente sonho também, é né? um sonho, é um filho, né? Total. A empresa é um filho, você passa às vezes mais tempo na empresa que sua própria família. Exato. No exemplo dos seus pais, provavelmente os seus pais, eles tinham um negócio do quê? É bem específico, eles trabalham com compressores de linha industrial de ar comprimido. Mas E- eles são poucos que atendem até hoje esse mercado também, ou seja, Legal. também é um diferencial. Ó, já tá dando ideia pro pessoal aí, ó. É. Barreira de entrada baixa. Já estão se aposentando, então vai abrir mais Então espaço aí. aproveitem. Mas vamos pensar o seguinte, o que eles fazem na empresa? Eles consertam, revendem, Mas eu digo assim, eles mesmos. eles mesmos. Eles vendem, eles vão Sim. operar ali, fazer a parte Um operacional. pouco de tudo, né? Menos o financeiro, não é? Menos financeiro. Então- Apesar da minha mãe ter um know-how financeiro, ela não cuida especificamente do financeiro e ela não tem ninguém que olha especificamente para isso também dentro da empresa. Então, isso que eu acho muito delicado. Porque assim, querendo ou não, tudo que a gente faz na empresa é refletido no financeiro. E a gente precisa do financeiro para fazer tudo que a gente faz na empresa. Então, a gente, sei lá, os empresários, quando eles estão tendo muito sucesso nos negócios, para ter sucesso, você não pode ser o financeiro do seu negócio. Se você for o financeiro do seu negócio, você não está buscando novas linhas de receita, vendendo, entregando. Então, é realmente muito complicado. Então, a partir disso, você precisa ter alguém que olhe o seu financeiro.
Porque tudo vai ser refletido lá e você precisa daquilo para dar certo. E muitas vezes são decisões que acabam parecendo pequenas, mas que impactam o negócio como um todo, não é? Sim. Às vezes você vai lá e você se compromete a um pagamento que você não vai conseguir fazer. Isso pode te prejudicar. Só que a gente fala de valores baixos. E quando for um valor alto? For um contrato super amarrado, que pode realmente te prejudicar. Então, assim, é muito importante. Eu entendo que existe uma lacuna muito grande do financeiro, porque as pessoas acabam não gostando disso. As pessoas gostam de ir lá pro evento, fazer o evento e tal, gastar dinheiro. Mas aí quando vai sentar... Eu acho que a gente tem uma cultura de achar que falar sobre dinheiro... Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre dinheiro, sobre finanças, em qualquer relação. Relação de casal, às vezes eu vejo muito isso. Eu acho que é um assunto importantíssimo que você precisa falar, porque você vai construir uma vida com aquela pessoa. E dentro das empresas, e dentro dos trabalhos, de tudo. Eu, inclusive, Lucas, eu tenho um pensamento totalmente diferente. Diante das outras pessoas que trabalham ali na mesma área, às vezes são concorrentes, eu falo quanto eu cobro, pra eu saber se eu tô cobrando dentro do mercado. E aí a outra pessoa fala, não, Débora, pra um evento assim eu tô cobrando tanto, A gente fala sobre valores, a gente não tem esse medo de falar o quanto eu ganho. E eu sinto que as pessoas têm muito medo de abrir números, de falar sobre finanças, ou de até ter essa cabeça de, é um assunto chato. Mas eu acho sabe? que eu concordo muito, e tem uma questão educacional que eu sempre acreditei que precisa vir das escolas, deveria ter uma disciplina dentro das escolas, pra gente já crescer com essa mentalidade. Mas também, né, eu acho que a parte financeira é onde a gente tá mais despido. O momento quando eu coloquei nas mãos do Lucas toda a estratégia da empresa e abri pra ele, foi o momento que eu me senti mais vulnerável ali, falar, caramba, eu vou dividir com uma pessoa todo o meu interior ali da minha empresa, e eu acho que é isso que faz com que as pessoas tenham um pouco de dificuldade de falar e compartilhar essa informação, porque você se coloca totalmente aberto, a pessoa tá te vendo ali 100%. Sim. Eu brinco que quando a gente tem os nossos clientes, a gente acaba vendo eles de roupa íntima. Porque essa é a verdade. Você sabe, essa imagem é maravilhosa, você sabe exatamente isso. o que eles fazem com o dinheiro, então é uma responsabilidade muito grande. Né? Poxa, às vezes a pessoa tá endividada, ela tá com vergonha de falar, às vezes ela tá devendo as pessoas e ela não quer falar que ela tá devendo. Então, realmente, o nosso trabalho é uma questão muito de confiança. Então, você pode ver, a maioria dos nossos clientes foi tudo questão de confiança que a gente acabou ganhando dos clientes, sabe? Porque é realmente sensível, né? E é um olhar diferenciado que você tem, né? De já criar essa conexão de confiança para depois você ganhar o cliente também. Isso faz toda a diferença. Exatamente. Que é essa história que a gente tá falando, é o romantizar ou não, né? O processo financeiro. Porque muito das empresas olham mais pro crescimento da área de vendas, que não deixa de ser financeiro, mas foca muito em vendas. Legal, vendeu tudo, entrou todo esse dinheiro, e agora eu faço o quê com isso? E aí começa a se perder e não se organizar da forma correta, né? Exato, às vezes pode entrar muito dinheiro e às vezes pode não sobrar nada, ou até sobrar menos do que o que entrou. Posso falar um caso rápido aqui? Por favor. Ganhador do Big Brother, não tem como deixar de falar, gente. BBB, temos aqui outro fã de BBB aqui também. Davi Brito ganhou 2,5 milhões e perdeu, em menos de 2 anos, todo o dinheiro. A gente até falou um pouco sobre essa questão de ostentação, né? Eu acho que também é um ponto importante, que a internet bateu muito nesse ponto, de como uma pessoa muito humilde ganha o dinheiro, tem essa necessidade, né, de mostrar que está naquele lugar, está naquele status. Então eu acho que não é só sobre lucrar, né, Lucas? É sobre como você administra também esse dinheiro depois. Inclusive, eu acompanho uma outra pessoa que fala sobre finanças nas redes, eu não lembro o nome dele agora, é Thiago, não vou lembrar o sobrenome. Negro. Além do Thiago Negro, claro. Ele disse que se ele tivesse investido os 2,5 milhões, ele teria, naquele momento do investimento, 28 mil de lucro já tirando os impostos. Caramba. Se ele tivesse investido assim num CDB simples. Porque as taxas estão muito altas hoje. Então, isso é ótimo para quem tem dinheiro. Para quem tem dinheiro, tá rindo em cima do dinheiro. Porque hoje eles pegam os negócios com as melhores oportunidades. Quem tá apertado, eles chegam, dão uma oferta abaixo, o pessoal aceita. Ou ele simplesmente deixa o dinheiro lá rendendo praticamente sem risco e vive sua vida. Sim.
Que é a nossa esperando as meta. oportunidades. É a minha meta, em 10 anos muito aposentar. Enquanto? 10 anos. Ah, tá. Até os 50. Tem muito Já tô podcast nisso, ainda pra você tô fazer. nisso. Eu tenho uma Por isso que eu tô frase. pedindo aumento. Eu tenho uma frase. Olha lá. Não, aqui, minha filha, A aqui é responsabilidade bate-volta. tá muito alta, hein? Meu Deus. E a gente Aqui- faz o quê? Pede aqui que fica gravado, Lucas, É, entendeu? então. Aqui é bate-volta. Mas aí, a culpa consultoria. Não, mas Tá aí qualquer certo. coisa você pede pra ele agora. Já tem contato Foi ele que dele mandou aqui. riscar. Mas sabe uma coisa que é legal, gente? Tem uma frase que eu acho muito boa. Se o seu problema é dinheiro, você pode ter certeza que a sua solução não é dinheiro. Ah, e eu falei isso pra um colega meu semana passada. Nossa, que frase Porque incrível. é exatamente isso. Você pode ver uma pessoa que tá com problemas financeiros. Se você der o dinheiro pra resolver o problema dele, ele vai entrar na mesma. Isso, exato. Porque não foi o dinheiro que fez ele chegar lá. Quando a gente fala da fórmula do lucro, ela é muito fácil na teoria. Você precisa gastar menos do que entra. É isso, certo? Certo. Esse daí. E, poxa, de R$10 para sobrar 2, ou de 10 milhões. Tem até as porcentagens, Lucas. Quanto que é pra lucro fixo, pra despesa fixa, pra despesa variável. Isso, é super Quando você importante. investe. Isso chama fazer um orçamento. Então a gente precisa ter um orçamento para isso, para a empresa. Porque querendo ou não, os gastos de uma empresa são que nem unha. Eles vão crescendo se a gente nem perceber, eles inflam e a gente tem que cortar. Do e tem nada, que cortar, né? e tem que cortar. Exato. Quando vocês pegam as grandes empresas que tem o balanço e tal, vocês podem ver. Tem muitas vezes, não sei se vocês já venderam para empresas grandes, Uhum. então você sabe que eles te pagam em muito tempo. Uhum. Por quê? Chega lá no balanço deles, eles falam, putz, isso aqui vai prejudicar o meu resultado. Eu vou te pagar lá depois, porque não vai aparecer aqui pra mim. Tem Entendeu? empresas que dentro da área de eventos, eu não sei se faz isso como uma regra para todos os pagamentos, né? Para toda a área financeira, mas tem empresas hoje que contratam eventos que pagam em até 180 dias. Então, Como que sobrevive? Quer dizer, como você nós, vai né, ter no caso. caixa pra isso? É isso. É muito dinheiro tempo. parado. E projeto assim não é barato. Não, e essas empresas, no final, por fim, elas estão rendendo esse dinheiro, Total. né, para elas. Eu não sei se talvez era esse racional que você tava na parte do balanço, mas eu acho que acaba sendo muito mais rentável para elas e quebrando a gente. Uhum. Por isso que a decisão de você pagar uma coisa à vista ou parcelada é muito importante. Se você pagar à vista, você pede desconto. Se não te der desconto, paga parcelado. Se você tiver um controle financeiro, né? É o Mas IPVA, é o isso. IPVA eu jamais parcelo, porque não Então, vale a pra pena. quê? É um desconto muito Entendeu? pequeno. Não, a Débora, ela é mão fechada. É, eu sou. super. Não, mas é isso aí. Mas Tem por que isso ser mão que aos fechada 50 pra estaria muitas coisas. aposentando. Muito bom, o É, plano tá Débora, show, vamos, então. vamos comer uma pizza? Não, hoje não. Hoje não, pizza. No dia seguinte também não. Ah, hoje você vai pagar, então hoje a gente vai. Olha lá. Esse é a fórmula mágica. aí. Essa é a fórmula da É amizade. a fórmula da vida. Ô, Lucas, agora Muito bom. quando o empresário chega pra você e diz: Lucas, tô trabalhando tanto e tô ganhando pouco ou nada. Uhum. Né? Eu sei que você já trouxe aqui vários possíveis problemas que você enxerga, mas onde você acha que o erro geralmente está? Quando o empresário chega e te fala exatamente essa frase. Geralmente ele fala, poxa, tô trabalhando muito. Existem milhares de possibilidades para isso acontecer. Mas se ele fala que tá trabalhando muito e não tá sobrando dinheiro, ele tá fazendo a parte errada da empresa dele. Muito provavelmente. Ele tá fazendo alguma coisa que não dá retorno. E isso é normal, acontece Normalmente é no vendas. crescimento de uma empresa. Não, geralmente o que ele tá fazendo que ele não tem retorno é alguma parte operacional que não é que seja ruim isso, porque é super importante o empresário saber fazer todas as partes operacionais. Sim. Mas é importante ele fazer aquelas atividades de alto impacto. Por exemplo, que seja uma atividade... Hoje, mídias sociais, a gente conversou muito sobre isso. Você colocar o rosto nas redes sociais é trabalhoso. Exige muito tempo, dedicação. Só que isso tem um grande impacto na sua empresa. Com certeza. Quando a gente fala de outros trabalhos, às vezes podem não ter. Por exemplo, sei lá, vai arrumar alguma coisa do banheiro, a privada quebrou. Tudo bem, faz parte do crescimento. Mas isso é uma atividade de baixo impacto. Isso não vai te dar um retorno. E você pode perder algumas horas fazendo isso, entendeu? Principalmente quem não sabe. Minha esposa fica louca comigo. Quando pega e quebra alguma coisa em casa, ela gosta. Ela fala, você precisa arrumar. Eu falo, não quero Não arrumar. Nossa, foi pegar logo quem pra Nossa, defender cara. isso. Aí eu vou lá e tenho que arrumar. A gente fez combinados agora, inclusive. Falou assim, você vai precisar arrumar as coisas de casa. Eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Você tá Aí você mandando? contratou uma pessoa, delegou Eu pra sempre ganhar fiz isso. tempo. Não, eu sempre fiz isso. Mas isso é uma coisa que pra ela importa. Então eu falei, tá bom, né? Dependendo da coisa, eu consigo fazer. Maravilhoso.
Muito bom. Mas são atividades de Mas baixo impacto e de alto De impacto. baixo impacto e que é o que você tava falando, que toma muito tempo nosso, e toma mesmo, porque às vezes é algo que a gente não tem conhecimento, não sabe como resolver, e a gente perde mais tempo tentando achar a solução para fazer do que realmente executando algo que deveria estar lá na frente já fazendo, né? Vender, ligar, falar com alguém. Isso aqui delega para alguém. Não tem problema nenhum você... E isso é muito importante. A diferença eu sei que tá como os jargões hoje em dia na internet, mas entre delegar e delargar. Porque uma coisa é você delegar. Por exemplo, o empresário ele precisa saber o que cobrar. Aí você delega. Ou o superior, alguma coisa assim. Se você delarga com alguém, é tipo abraço. Você tá deixando a pessoa fazer o que ela quiser. E você não tem alguma métrica para acompanhar o que você tá delegando, aí você tá delargando. Você sabe Isso que é um grande durante problema. um tempo eu achava que eu estava delegando e eu estava delargando. Porque eu deixava. A minha preocupação era que as pessoas se sentissem à vontade em estar dentro da empresa. Então eu delegava para essa pessoa. E aí ela executava, eu deixava ela à vontade para executar e tomar a decisão da forma como ela entendesse que fosse melhor para aquela atividade. E na minha cabeça era uma expectativa, a realidade era outra. E aí eu vi que eu comecei a perder dinheiro, porque eu tinha que refazer o trabalho daquela pessoa, ou eu tinha que tirar aquela pessoa, fazer o trabalho dela, ganhar tempo, dar 3 passos para trás. E isso também eu acho que os empresários acabam se confundindo, sabia? Principalmente quando você está no começo do seu momento de empreendedorismo. Legal. Muito importante mesmo. Eu acredito que você precisa ter o que cobrar na delegação. Por exemplo, você faz o financeiro conosco. Você tem que saber o que você cobra da gente para ver se a gente realmente está fazendo trabalho. Isso. Entendeu? Olha eu, né? Contra mim mesmo. Né? Mas é isso. Precisa Eu ser tomo mais feito. bronca do Breno, que você sabe, né? O Breno, toda semana ele dá uma bronca em mim. Mas é importante, porque imagina, qualquer função, você pode ter qualquer pessoa abaixo de você que você precisa cobrar alguma coisa. Eu gosto de cobrar coisa com números. Então, por exemplo, quantidade de coisas, quantidade de vezes que fez, o que você fez, quanto que deu de retorno, sei lá, sempre tem algum tipo de métrica. Então eu gosto de cobrar desse formato. Lucas, e você acredita que o mercado brasileiro ainda romantiza essa questão do esforço e talvez negligencie um pouco a estrutura, os processos, o planejamento? Total. Sinceramente, eu tive a oportunidade de ir para outros países e acompanhar outros empresários de outros países. Legal. E eu acho o brasileiro o melhor. Para mim, o brasileiro ele é o mais criativo, ele consegue desenrolar nas situações mais adversas. Nas negociações também, Nas imagino. negociações, é difícil negociar com o brasileiro. Cara, é criativo, ele acha solução para tudo. Então, assim, genial. E também vejo que hoje tá muito na internet assim, né? Você precisa sair do operacional e tal. E eu acho meio perigoso essa parte de você falar, sabe, tipo, tirar essas coisas mais braçais e focar só no estratégico, porque é meio complicado. Saiu até um vídeo do Flávio Augusto recentemente, que ele fez, acho que um vídeo de algumas horas falando sobre isso, né? Foi. E ele traz muitos pontos, né, de gestão e as preocupações que o empresário precisa ter. Eu não lembro exatamente o que ele falou nesse material, nesse conteúdo, mas ele traz muito a realidade para as pessoas. Legal, você quer ter a sua empresa, você quer manter, só que você não pode sair totalmente do operacional. Você tem que estar à frente do operacional, sim, porque tem algumas atividades que só você vai fazer, né? Ou faça em horários que não impactam nos horários comerciais. Então, depois das 6 da tarde, aí você vai para o operacional. Ele mostra muito isso pra gente, assim. Então, eu acho realmente muito sensível essa parte, sabe? Concordo. O Dé, por incrível que pareça, correu o tempo. Olha lá. Juro por Já Deus, foi. acelerou ali, Até ó. aqui, o relógio. senão daqui a pouco o pessoal aqui do Pod Factory tá expulsando a gente. A gente tem horário pra entregar o estúdio também, né? É isso. É isso. Ô, Lucas, eu queria Legal. trazer pra você de um parceiro nosso, que é nosso patrocinador. Você conhece bem Olha, ele. eu conheço. Adoro, viu? Eu sei que você já tem Muito muitos. bom, obrigado, viu, Mas gente? a Picorruchas é a nossa patrocinadora aqui do Capcast. Tenho certeza que vocês vão curtir Olha lá. muito.
Putz, os doces deles são muito gostosos. São maravilhosos. Sem contar a loja Bom. deles, que é linda. Maravilhosos. E eles trouxeram Sei lá. picorruchas pro cenário. Ela não fez muita pergunta hoje, ela tava um pouco tímida. Tava Que tímida, ela tá né? com muita Como que dívida, ela ela falou, acho que eu vou chama, ficar gente? só ouvindo. Nossa, Isso coitada. é perigoso. Como que ela chama? Picorruchas. Picorruchas. Ela chama picorruchas. Você sabe que A ursinha chama picorruchas? a ursinha chama. Só que a Alê, a Ana, a esposa do Alê, o apelido dela é picorruchas. Ah, Mentira. é verdade, ela falou. Muito bom. É a Aí, Ana Picu. charada. Legal. É muito fofinho, né? Muito Eu bom. achei incrível. Eles E são aí muito bacanas. eles estão aí com a gente, então aproveitem, se acabem no doce, que é maravilhoso. Ó, o Charles de olho ali já, ó. Ele já tá Todo de mundo já, olho. olha. Depois a gente bom. conversa, hein? Mas eu queria aproveitar para te agradecer. Eu sei que a sua agenda é super, super apertada. E eu sei que você fez de muito coração, assim, a gente tem uma relação semanal ali de muitas trocas, de muito trabalho. E você tem feito um trabalho com a gente também muito incrível, um acompanhamento. Quando eu brinco que o Breno, ele me cobra muito, mas ele cobra mesmo. Quando a gente tá na reunião, ele me cobra, ele me bota meta. Você tem noção disso? Ainda bem, né? Ele me coloca a meta. Isso é uma coisa muito legal da nossa consultoria, porque a gente fala que a nossa consultoria é financeira, mas acaba impactando o comercial. Total. Porque a gente impacta em alinha tudo, né? metas de receitas. Sim. Porque como você vai fazer uma projeção de gastos se você não sabe quanto você vai vender? Então você precisa ter uma meta para você fazer essa projeção. Puxa, eu vou gastar mais aqui eu vou conseguir economizar, Sim. aqui eu tenho uma economia de escala. Acaba mexendo um então, pouco em quase todas as áreas, acredito, né, putz, eu adoro o Lucas? que eu faço. Não, Legal. e ele assim. Dá pra ver que você fala com eu muita gosto. paixão. E aí, quando eu não atinjo alguma dos itens de meta, mas por que não? Ai, meu Deus, como é que eu vou... Eu não posso inventar uma história pra ele. Olha lá. E o Breno é tranquilo. Mas Ele fala. muito gostoso. Realmente, vale muito a pena. E queria muito te agradecer por ter vindo, porque eu acho que é um assunto que a gente enriquece, literalmente, sem o Por trocadilho. favor, né? Enriquece muito. Com certeza. E eu acho que poderíamos falar muito mais, não só do mercado em si, também do segmento, mas é um assunto que, como a Dé falou, precisa ser falado cada vez mais para ser mais... no dia a dia, para ser mais fluido, né? Fazer Que mais as pessoas não tenham medo, fazer mais parte. naturalmente isso. do nosso dia a dia, ainda mais da forma que você traz, Lucas, Legal. que você traz de uma forma muito mais palpável, sem tantas teorias, sabe? Muito mais prático. Uhum. Mesmo eu não sendo sua cliente ainda. Olha lá, viu? Ó, Muito bom. Mas eu Já já, aproveita. eu já saio daqui com muitas dicas também, muitas coisas que eu posso Uhum. pensar pro meu negócio agora. Então, eu acho que é muito bacana ter pessoas como você, profissionais como você, que falam sobre finanças, falam sobre o dinheiro dessa forma. Então, quero te agradecer também. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer ter participado. Espero aí ter agregado na jornada do pessoal, na jornada de todo mundo que pôde assistir. Agradeço aqui os meus brindes, tudo uma delícia. Então, muito obrigado, viu? Muito E obrigada. quem quiser contratar vocês, como Boa, que a gente boa. faz? Eu acho que até, quem quiser contratar a gente tá no Instagram, lucasnegro.finanças, lá tem todos os contatos, mas eu queria até oferecer um raio-x financeiro, de Ó. forma gratuita ao pessoal que tá assistindo. Como que funciona? São algumas perguntas, 20 e poucas perguntas, mas a gente consegue mapear tudo do financeiro, eu digo, são 7 blocos que a gente considera mais importante do financeiro. Todos esses que a gente falou, basicamente, estão nesses blocos. E a gente consegue dar uma nota para o empresário, do ponto de vista financeiro. Então tem um ranking que vai de F até A. E a gente utiliza um banco de dados para comparar dos respondentes que já fizeram esse questionário e também do Sebrae. Então lá que tem, legal. você tá tantos pontos percentuais abaixo da média ou acima da média. É tipo um NPS, né? Tipo um NPS, Tá. só que do ponto de vista financeiro, para ver como ele faz a gestão financeira do negócio dele. Olha que Legal, demais, então ó, muito fica a obrigada. dica pra você que tá assistindo o Capcast, pra você ganhar o raio-x do Lucas, esse raio-x que ele tá dizendo, você precisa dizer pra ele que assistiu o Capcast, senão não tá valendo, certo? Exatamente. Então, ó, É só pra colocar isso no direct. a pergunta que eu fiz pra você, se você já fez o raio-x da sua empresa, se você ainda não fez, tá aí, ó, ainda tem esse presentaço do Lucas aí pra você. E não esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal. Um beijo, até o próximo. E até mais.